Olá, olá, frequentadores do Debateco, o podcast do canal, /blog, /site, /colônia de férias parasita de banda larga. Aqui quem fala é o seu host de sempre, Felipe Braga, proclamando o início da celebração do mês de Maiolandro de 2026 de uma forma pra lá de especial, minha gente, com a companhia dela, que além de escrever um filme emblemático do nosso patrono, também participou no roteiro de várias outras obras notáveis do cinema e da TV brasileiras. Sem mais demora, vamos trazer ela aqui, a roteirista Yoya Wursch, veio falar conosco dos bastidores de criação de Sonho de Verão e de muito mais. Yoya, muito bem-vinda aqui ao Debateco. Eu que agradeço. Vamos nessa. Vamos nessa, vamos trazer, já botar ela aqui no centro da mesa, perto das frituras, perto das bebidas, tudo mais, e vamos trazer, claro, os bacharéis que vão participar da conversa com a Yoya. Começando com ele que, junto comigo, denunciou publicamente o escândalo de Parasita, o ganhador do Oscar de 2020, que plagiou Sonho de Verão. Thiago Xavier, o poderoso chofer, palmas pra ele, meu povo. Thiago, bem-vindo. É um grande prazer estar aqui com vocês, é um grande prazer estar aqui com a Yoya. E sobre essa questão do Parasita, na verdade tem mais um que deveria estar aqui, mas infelizmente não está aqui, que é o Walter, que nos ajudou com essa questão da denúncia de apontar semelhanças de Parasita com Sonho de Verão, que a gente vai discutir um pouco mais pra frente. Era para ele estar aqui também, mas infelizmente não deu, porque o Walter tem participação nisso. Eu adoro Parasita. Eu nunca tinha pensado nisso. Pois olha que legal. Caramba, vamos lá. Vamos trazer essa piada mais pra frente, olha, inclusive, né, mais uma denúncia contra a Coreia impopular. Também tá conosco aqui, tá com a gente, ele, o rapaz audaz que faz coreografias do You Can Dance nos bate-cabeça da cena metal de Osasco, Leonardo D'Angelo Ferreira, bem-vindo aqui, rapaz. Boa noite, gente, tudo bom? Eu só queria reiterar, Felipe, hoje especialmente o meu nome é Léo Perereca. Ah, tá. Léo Perereca. E esse aqui é o meu sonho de outono. Sonho de outono, Não, cara, Léo, brigadão que eu queria fazer essa piada, mas eu não sabia onde aqui no texto, viu? Não sabia. Bom, gente... É pra isso que você me contrata. Exatamente. Aliás, os melhores trocadalhos é o nosso querido Léo D'Angelo Perereca no backup. E por último, mas não menos importante, ele, o dengue sem praga dos rolês punks de Campinas, Arte Oliveira. Bem-vindo, Arte. Oh, muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo o Debateco nessa edição do mês de Maiolandro, porque afinal que tem início a celebração do mês de Maiolandro. E a única coisa que eu tenho para dizer é, um ano é muito tempo para quem já amou. Verdade. Palavras românticas do nosso Arte. Vamos lá, antes da gente começar, só uns pequenos disclaimers. É o seguinte, primeiro agradecer ao Vinícius de Oliveira, que gentilmente nos ajudou no contato com a Yoya, foi decisivo para podermos realizar esse programa e realizar este sonho aqui. Vinícius, nosso abração a você, de muito obrigado, valeu, cara. O Vinícius é meu assistente. Tudo que eu faço, eu cato o Vinícius. Grande cara, assim, grande assistente aqui, competente e muito atencioso. E olha, também muito atenciosa e gentil aqui, dividir o tempo dela com a gente. Segundo, aqui um recadinho a quem nos ouve pelo Spotify ou outras plataformas de áudio. O Debateco também está no nosso canal no YouTube, o De Banda Larga. E quem nos escuta pelo YouTube também pode ir nas plataformas de áudio se de repente você quiser ouvir no trânsito ou no seu dispositivo móvel. Terceiro, para quem quiser mandar sugestões, críticas ou fazer um donativo aqui para a nossa produção via Pixes, temos o nosso e-mail debandalarga@gmail.com. E quarto, falando aqui do filme em questão, Sonho de Verão completou 35 anos de lançamento em dezembro passado.
E marcando tanto essa data como a de outros títulos da Xuxa Produções, a Dream Vision relançou o filme restaurado em alta definição e tá mesmo uma delícia, um deleite, um encanto de assistir. Dá para ver detalhes que não se percebiam na versão que a gente tinha na internet, que era tirada de VHS. E este programa fica como uma dupla comemoração, 3 décadas e meia do filme e aqui o nosso mês de Maiolandro. Aliás, a gente fez a análise de Sonho de Verão, vai fazer 10 anos dessa análise. Por último, vamos falar agora da Ioia, nossa convidada que trabalha com roteiro de cinema, não apenas de cinema, mas com roteirizações desde 1984. E ela fez bastante coisa, minha gente, mas para não esgotar a lista de tudo que ela fez, só para dar uma noção, ela fez o roteiro de Bete Balanço e Rock Estrela, 2 dos meus filmes favoritos brasileiros de rock. Tem também Rádio Pirata, Os Heróis Trapalhões, Mistério no Colégio Brasil, 3 da fase clássica da Xuxa Produções, Lua de Cristal, Gaúcho Negro e O Sonho de Verão, também as novelas Colégio Brasil, Mandacaru, Vende-se um Véu de Noiva e tem vários títulos mais. Alguma coisa mais que você gostaria de salientar pra gente, Ioia? Não, tá ótimo. Antes da gente entrar aqui no assunto e os nossos bacharéis quiserem entrar, é só abrir o microfone e conversar, tal, a gente vai organizando aqui. Vamos conhecer um pouco mais de você, Ioia. Qual que é a sua formação, o que você fazia antes de começar a roteirizar para cinema aí em 1984? Eu fazia direito, faculdade de direito, tinha uma confecção e falei assim, gente, eu não dou para isso. Nem para direito, nem para vender roupa, não dou para nada disso. Eu gosto de cinema. Uau, Ioia, mas você tinha alguma coisa, uma tradição familiar, alguma atividade em comum? Nenhuma. Mas eu amava cinema. E engraçado que a primeira vez que eu fui ao cinema, que meu pai me levou, eu tinha uns 4 anos, 5 anos, foi na Semana Santa, para ver a vida de Cristo. O papai disse que eu passei o filme todo plantando bananeira, né? E aí, quando eu me apaixonei pelo cinema, foi quando eu assisti Robin Hood. Aí eu falei, epa! Robin Hood o Justiceiro? Exatamente. Eu me apaixonei pelo Robin Hood. E aí, Ioia, bom, você estava lá nessa direito, uma confecção, como é que você buscou aí os caminhos para se inserir no cinema? Você chegou a fazer mesmo, como você contou em off pra gente antes, alguma coisinha de cinema, um curta-metragem, alguma coisa assim? Eu gostava tanto de cinema que eu comecei a fazer curta-metragem, né? E aí eu estava em Aracaju fazendo um filme sobre o mercado municipal de Aracaju, que era uma ficção. E aí teve um festival internacional de curta-metragem. E falei assim, eu vou fazer um filme, vou colocar no festival. E as pessoas falavam assim para mim, esse festival, eles falam mais da cultura de Aracaju, o carro de boi, não sei o que, não sei o que lá e tal. Eu falei, não, mas tudo bem, eu estou com uma ideia aqui ótima, vou fazer e vou mandar. Aí fiz um filme chamado O Beijo. E o que acontece no filme? Um beijo, só um beijo, entre 2 mulheres. Isso em 1979. Olha só. E o presidente do festival era aquele documentarista, um diretor famoso. Não era o Coutinho, né? Não, um cara muito famoso. E aí a gente colocou o filme no festival. E foi um silêncio, que eu falei assim, meu Deus, antes de acabar eu vou sair correndo, porque eles vão pegar a gente, né? E aí eu fui para casa e tal, aí de repente eu recebi um telegrama, que era tudo por telegrama naquela época. Um telegrama dizendo que eu ganhei o primeiro lugar no festival. Olha só. Aí eu falei, olha aí. Eu falei, mas como? Uau! Eu falei, vamos lá, né, ver. Aí quando eu cheguei lá para receber o prêmio, o presidente do júri, que era o cara que mandava lá no festival, ele falou assim, e olha, a gente assistiu o filme mais de 20 vezes. Eu falei, é mesmo? O que acontecia no filme? Era só um beijo. Aí ele falou assim,
A gente assistiu mais de 20 vezes e tudo que a gente queria era o que ia acontecer depois do beijo. Aí eu falei, mas aí o nome do filme seria A Trepada. Não seria O Beijo. O filme era O Beijo, então só acontecia isso. Agora, o filme tinha uma música linda do Bob Dylan, Just Like a Woman, e um texto maravilhoso de fundo. E só acontecia o beijo. E acho que foi por isso que a gente ganhou o festival. Sensacional. Teve esse grande empurrão com o prêmio aí do festival em Aracaju. Seguido a esse, olha, como é que foi até você chegar na Bete Balanço? Aí foi o seguinte, eu voltei pro Rio, né? Porque antigamente tinha uma coisa no cinema, não sei se vocês lembram, vocês são muito novinhos. A gente faz o possível, então qualquer coisa a gente acompanha aí, olha. Que antes de qualquer filme internacional tinha que passar um curta brasileiro para incentivar os cineastas brasileiros. Que é uma lei, parece até que vai voltar, que era uma coisa muito legal. E aí eu tinha um filme que eu tinha colocado, que eu fiz lá em Aracaju, e que estava passando e tal. E aí um dia eu estava em casa, escrevendo uma história, isso em 1979, que eu conheci um cara que era pai solteiro. Nunca tinha visto, não tinha conhecimento do que era um pai solteiro. E esse cara, ele tinha sido preso na ditadura, ele fugiu para o Chile e ele ficou preso naquele estádio lá do Chile. Quebraram todos os dedos da mão dele e não engessaram, ele tinha os dedos, todo coisa. E ele tinha uma filha da idade da minha filha. E elas brincavam juntas. E aí eu perguntei para ele assim, mas o que aconteceu? Eu nunca ouvi falar de um pai solteiro. Aí ele falou assim, não, pois é, eu fiquei preso lá no Chile e tal. E aí eu conheci uma mulher, a gente se apaixonou, a gente transou e ela engravidou. E ela falou para mim que ela não ia cuidar da criança, que ela ia continuar na luta. E aí eu peguei a criança, voltei pro Brasil na anistia, aí ele voltou. E aí eu fiquei tão impressionado com essa história que eu resolvi contar uma história sobre um pai solteiro. E aí contei a história de um pai solteiro que era pai de um menino que não conhecia a mãe. E o menino tinha pavor quando chegava o Dia das Mães no colégio. Que ele era o único que não tinha mãe, criado por um pai. Só que esse pai era um ator. O papel do maior sucesso dele, ele fazia o papel de uma mulher no teatro. E aí, nesse Dia das Mães, o menino chegou para ele e falou assim, pai, eles pediram para todos os alunos escreverem uma carta contando como era a mãe deles. Eu vou escrever a carta. Se eu ganhar, você vai como se fosse minha mãe. Aí o pai fala assim, vou. E o menino ganha um concurso. E o pai vai travestido. E ele é homenageado como a melhor mãe do ano e tal coisa. E aí eu escrevi essa história e tinha um concurso na CPC, que era a produtora do Bete Balanço, a primeira produtora e tal. Eles abriram um concurso para escolher a melhor história, que a Tezuka Yamazaki, que tinha acabado de ganhar uma menção honrosa em Cannes, com o primeiro filme dela, para ela filmar. Eu mandei essa história e ganhei o primeiro filme. Aí me chamaram e aí tinha os produtores franceses, a Tezuka falou, não, senta aqui do meu lado. Aí tinha um Cacá, tinha não sei quem, então, Rael. E eu assim, meio sem graça, porque eu sou muito tímida, sabe? E aí começaram a falar. Aí falaram da minha história, que era ótimo. Aí a Tezuka falou assim, eu vou filmar a sua história. Aí o Rael falou assim, Tezuka, mas agora está na minha hora de filmar, que eram 3 sócios. Tezuka Yamazaki,
Lael Rodrigues e o Cacá Diniz. E aí o Lael falou assim, eu tenho um roteiro chamado Bete Balança, que eu quero fazer. E todo mundo já tinha lido o roteiro do Lael Rodrigues, menos eu. E aí o produtor francês falou assim, tudo bem, mas ela apontou para mim e falou assim, mas ela vai escrever com você. Aí o Lael pegou o roteiro, me entregou e falou assim, lê no final de semana, segunda-feira você vem aqui para me dizer se você quer escrever ou não. Eu falei, ok, levei para casa, li o roteiro. Segunda-feira eu estava lá, o Lael perguntou assim, e aí, leu o roteiro? Eu falei, li. E aí, o que você achou? Aí eu olhei para ele e falei assim, eu tenho que mentir ou eu posso ser sincero? Aí ele falou assim, por favor, seja sincero. Aí eu falei, joga tudo fora e a gente fica com o nome, Bete Balança. E aí eu escrevi desde o primeiro A até o final do filme, que era um filme de rock. Porque o roteiro que o Lael me mostrou era um filme de uma menina que queria ser chacrete. Não tinha nada a ver com rock. E a gente estava num momento que o rock no Brasil estava bombando, né? E o Lael era muito engraçado. E o Lael chegava para mim. Eu fiquei muito amiga dele, né? Ele falava assim para mim, olha, eu gosto de modinha de viola. Aí eu falava assim, não fala para ninguém. Você adora rock, tá? Você sabe tudo de rock. Vamos fazer um filme de rock. E aí a gente fez o Bete Balança, que foi uma loucura, né? Porque deu um boom, né, no cinema, né? Nem eu esperava isso. Acho que foi o terceiro filme que a gente pode dizer que é o filme de rock do Brasil, que teve os do Calmon antes, o Menino do Rio e o Garota Dourada. Aí foi o terceiro, tem uma energia bem diferente dos filmes do Calmon e realmente é um filme hiper alto astral, nossa, é uma delícia mesmo, Bete Balança é um deleite. E é um filme atual até hoje, né? Sim. Na verdade, as pessoas que me conhecem falam assim, você é a Bete Balança. Por exemplo, na época que eu fazia o Bete Balança, eu trabalhava com a Hebe Camargo. Toda quinta-feira eu ia para São Paulo para ficar na sexta-feira, que o programa era ao vivo, para fazer o programa da Hebe, né? Nessa sexta-feira que eu fui, o programa já tinha um assunto que era um linchamento de uma criança que tinha roubado um colar numa praça lá em São Paulo. E eu fiquei muito chocado com isso. Por isso que eu botei no filme. Por isso que o cara conhece a Bete Balança, por conta desse linchamento, ele tira fotos e aí ele fica atrás, que ele quer encontrar alguém, uma testemunha que fala assim, eu vi as pessoas linchando essa criança. E o Lael comprou a ideia no ato e a gente foi embora. Sobre essa primeira versão da Bete Balanço ser originalmente uma aspirante a chacrete, pensando que a protagonista é a Débora Bloch, é meio inconcebível não ver esse filme sabendo desse primeiro tratamento e conceber a Débora Bloch como uma chacrete na versão final, caso isso tivesse acontecido. Na verdade, ele tinha essa versão, ninguém queria fazer essa versão da chacrete, entendeu? Eles queriam um filme de rock and roll. E aí, como eles gostaram da história que eu tinha mandado, que era uma história louca também para a época, o cara falou assim, tudo bem, você vai fazer o filme, mas é ela que vai escrever com você. Foi assim que eu entrei no cinema. O ouvinte talvez não saiba, mas assim, o roteiro de cinema, a convenção é que seja uma página por minuto. Então, se você tem 2 horas de Exatamente. filme, 120 páginas. Você teve algum choque, já que você não era do universo de cinema e começou a fazer, assim, de se adaptar, de repente, se você já tinha uma produção intelectual de escrever, dali a pouco ter que escrever tanto assim? Eu sempre gostei muito de escrever, desde pequeno. Eu inventava, em vez de ficar prestando atenção na aula, eu ficava inventando história, dava para a colega do lado ler, aí ela adorava, aí dava para outra, adorava. Eu gostava de inventar história. E aí um dia eu
entrei numa livraria, tinha uma seção de livros de roteiros, Fellini, Buñuel e tal. Aí eu peguei o livro do Fellini, era o 8,5, abri. Quando eu li, eu falei assim, é assim que eu quero escrever. Então, por exemplo, se você me perguntar se eu sei escrever literatura, eu não sei. Eu só sei escrever para cinema. Eu aprendi a escrever roteiro com Fellini, com Buñuel. Eu, depois de 10 filmes feitos, é que eu fui fazer o meu primeiro curso de roteiro. Eu nunca tinha feito um curso de roteiro. Mas eu amava cinema. E olha, aproveitando que você deu esse gancho, eu ia justamente perguntar isso. Você veio de uma formação de direito, você disse que produziu um curta, isso de linguagem cinematográfica. Como é que você aprendeu isso? Ainda mais numa época em que esse tipo de conhecimento não era tão divulgável. Hoje você abre o YouTube e você aprende o que você quiser, mas... Naquela época não tinha isso. Mas eu amava cinema. Eu gostava da imagem. Eu gostava da poesia do cinema. Eu gostava... Por exemplo, esse meu filme, que ganhou o prêmio, eram 8 minutos e só tinha um beijo na boca. Agora, tinha um texto lindo, sabe, de fundo, e tinha a música do Bob Dylan, Just Like a Woman. Então, o cara falou assim, pô, vamos dar um prêmio pra essa mulher, cara. Em vez de dar pro carro de boi, sei lá, sabe? O pessoal estava esperando alguma coisa que fosse, sei lá, regionalista e você... E na época, um filme de 2 mulheres dando um beijo e perguntando por que, sabe? Eu tinha esse filme e esse filme foi perdido, cara. Ai, que triste. Mas eu tenho alguma coisa do texto, eu me lembro de alguma coisa do texto, que era muito bom. Antes da gente seguir aqui na sequência da sua carreira, Ioia, você falou de passagem que você trabalhava no programa da Hebe Camargo. Qual que era a sua participação nele nessa época do Bete Balanço? Eu que redigia, eu era redatora da Hebe Camargo. E a Hebe Camargo, naquela época, era um negócio assim que para mim era muito doido. Porque eu chegava lá, a Hebe Camargo cheia de joias. E eu falava assim, perguntava assim para ela, isso aqui é de verdade? Ela falava assim, claro, foi o Nélio que me deu. Aí o Hebe, você não vai falar quanto custa essa joia no ar, não, né? Pelo amor de Deus. Olha só a plateia. Eu ficava com medo dela ser assaltada. E teve um dia que ela me mostrou, era uma joia que era um leão cheio de diamante, os olhos de rubi. Era um negócio assim tão absurdo que eu perguntei para ela assim, isso é de verdade? Ela falou assim, é. Eu falei, ai meu pai do céu, você vai fazer o programa com isso? Ela falou, eu vou. Foi o Nélio que me deu, eu vou fazer. Eu falei, não fala o preço. Ela falou assim, não vou falar não. E não é que ela falou o preço. Olha só. Na semana seguinte, quando eu cheguei, ela me chamou no camarim. Aí eu falei, o que foi, Hebe? A minha empregada de 20 anos roubou a minha joia. Ai. Porque ela falou o preço. A joia vivia jogada. Aí eu falei assim, Hebe, eu te avisei. Claro, sabe? Uma pessoa que trabalha não sei quantos anos, não sabe, não tem noção desse valor que você falou e que vê a joia jogada lá, vai catar, cara. Claro. Aí eu falei assim, ela não tá presa não, né? Ela falou, não, eu não deixei a polícia prender. Eu falei, ainda bem, mas não faz. E esse tipo de conversa que eu tinha com a Hebe, que fez a Hebe mudar o pensamento dela. Porque eu era muito política e eu falava assim para ela, a gente tem que tomar cuidado com quem assiste o seu programa, com quem está aqui na plateia. As pessoas que iam na plateia no programa da Hebe eram pessoas que iam para lá para lanchar, iam de graça, entendeu? E aí, um dia, que a Hebe ligou para mim e perguntou assim, o que está acontecendo de importante no Brasil?
E eu falei para ela assim, comício das diretas, tem 1 milhão de pessoas na Avenida Getúlio Vargas. Aí ela falou assim, eu quero falar sobre isso. Eu falei, posso escrever um edital? Ela falou, pode. Isso ninguém fala sobre a Hebe. Nem o Chechel, no livro dela, falou sobre isso. Mas a Bandeirantes sabe que isso é verdade. Aí eu meti bronca. Eu dei para a Hebe leu, adorou o texto e eu estava com um bottom, escrito assim, pelas diretas. Aí eu falei assim, faz o programa com o meu bottom. Isso era na Bandeirantes. O Paulo Maluf dava dinheiro para Bandeirantes, tá? Ela começou a falar o texto e eu falei para a câmera assim, fecha no bottom. Aí fechou assim, ficou a tela inteira assim, pelas diretas. Aí ela acabou de ler, veio o intervalo, entrou o cara, mandou o diretor embora. Aí o diretor falou assim, não fui eu não. Aí ele falou, manda o câmera embora. Aí o câmera, não fui eu não. Eu falei, fui eu, e me demitiram. Isso foi o quê? Em 84, né? Exatamente. Foi no dia das diretas já. Não, daquele comício, Brizola falando, Ulisses Guimarães, sabe? Tinha 1 milhão de pessoas na rua ouvindo o comício. Sensacional, mas ainda estava tenso, ainda apesar de ser abertura, mas a coisa ainda estava tensa. Vamos retomar aqui a linha do tempo da sua carreira. Vamos falar aqui, eu não vou me deter porque ainda teve o Rock Estrela, Mistério no Colégio Brasil, teve lá o filme dos Trapalhões. A gente não vai se deter tanto sobre eles aqui nesse momento, senão a gente vai ficar com um programa super longo, tal, quem sabe cada um a gente faça um programa sobre eles. Mas assim, eu gostaria que você desse uma pincelada como é que foi a parceria com o Lael Rodrigues, que aí depois você teve mais um filme com ele, né, o Rock Estrela. Tive Rock Estrela e Rádio Pirata. Rádio Pirata também, claro. Dá uma palavrinha como é que foi essa parceria com eles, que deu pra ver que tinha uma sintonia legal entre vocês. Eu fiquei muito amiga do Léo, muito amiga. A gente chegou até a ter um trelelê assim rápido, mas eu era muito amiga do Léo, muito. Ele acreditava muito em mim, confiava muito em mim. Por exemplo, o Rock Estrela, eu revi o Rock Estrela há 1 mês atrás, há 2 meses atrás. Eu falei assim, caraca, que filme ruim, cara. Eu falei assim, fui eu que escrevi isso, mas aí, não é o roteiro, não é o diretor. O Lael era um cara muito meigo, muito coisa. E o produtor, o Cacá Diniz, fazia o que ele queria. Ele tirava a cena, botava música e tal. Tanto que eu fui rever o Rock Estrela. E eu falei assim, eu não estou acreditando o que eu estou vendo. Inclusive, escrevi esse roteiro com um grande roteirista chamado Luiz Carlos Góes, que era muito meu amigo, padrinho da minha filha. Eu falei assim, cara, que não tinha história. Você via nitidamente a mão do produtor, tá, sabe, em cima, jogando música. Não tem uma história, não tem um arco de uma história. Sabe, não tem o começo, o meio e um fim. É uma bagunça danada com 3 atores maravilhosos que eu amo. Diogo Vilela, Malumada e André Beltrão, que eu amo de paixão. E tem uma participação super legal do Léo Jaime também, ele tá uma figuraça nesse filme. Não, e o Léo Jaime. E se você me perguntar quem é o melhor ator do filme, eu falo, Léo Jaime. Não, ele tá uma figuraça nesse filme, irresistível. Porque os outros ficaram perdidos na história, entendeu? Então, inclusive, a gente tem um projeto lá na frente para refazer o Rock Estrela, e eu vou reescrever a história todinha. Porque ali não tem história nenhuma. Só que veio na carona do Beto Balanço, a música do Léo Jaime cantava, do Rock Estrela era muito boa, e o Olhar 43 era muito bom. Porque o resto das músicas também não era bom, mas veio de carona, entendeu? E aí fez o sucesso que fez.
Mas, olha, só de curiosidade, assim, você escreveu uma coisa e no final o resultado foi outro, porque aí o Kaká Diniz alterou coisas, ou você está lembrada de que foi isso mesmo que acabou sendo entregue no seu roteiro, e o tempo era diferente, a noção que você tinha era outra? Não, eu não entreguei aquilo. Eu escrevi uma outra história. Eu dou aula de roteiro, né? Então eu sempre falo para os meus alunos assim, quando você entrega um roteiro para um diretor, quem assina a obra é o diretor, junto com o produtor. Se o diretor não tiver um pulso forte, o produtor toma conta. E aí ele faz o que ele quer. Então, por exemplo, os meus alunos falam assim, tudo no cinema começa com uma história. Se você não tem uma história, você não tem nada. E aí, de repente, você manda uma história e a história vira nada. Aí é muito louco, né? Eu já tive várias experiências assim. Eu lembro de um filme que eu fiz, olha a loucura que era. Me chamaram lá, até o Diller me chamou, o Kaká Diniz e tal, e eles pediram para mim um filme que a Xuxa fizesse um personagem no Rio Grande do Sul, que eles queriam falar sobre essa coisa dos coronéis, da música do Rio Grande do Sul, dos pampas, não sei o que e tal coisa. A Xuxa ia ser a protagonista. Eu falei, então tá, vou para casa fazer. Aí, assim, tem um detalhe. Qual é o detalhe? Ela só pode filmar 3 dias. Aí fui para casa, penei a cabeça e aí cheguei para eles com uma sinopse. O personagem da Xuxa era uma professorinha que dava aula para os filhos dos colonos, dos coronéis, que roubavam as terras, roubavam gado, coisas para ficar mais rico. As coisas que acontecem no Brasil, né? E aí, à noite, ela se transformava em gaúcho negro. Era o Zorro, era o Robin Hood. E aí ela pintava e bordava, que aí eles chamavam dublê, e ela só filmava as aulinhas que eram rápidas e tal coisa. E na hora que descobriam que ela era o gaúcho negro. Mas a Xuxa não pôde fazer. Quem fez foi a Letícia Spiller, que fez muito bem. Agora, o final do filme é péssimo. Porque eles botaram música, aí botavam não sei o que lá, o gaúcho da fronteira, o gaúcho, sei lá, cheio de ator bom. Toda hora entrava uma música daquela. Aí não tem história, a história ficou, entendeu? E às vezes eu vejo assim as críticas, as pessoas colocam a culpa no roteirista, mas não é o roteirista. Isso é muito de produtor, né, Ió? É que no final das contas acaba sendo durante a produção do filme, é um filme que resolve que vai vender trilha sonora. É verdade, é verdade. Né, o Rock Estrela, ele foi uma tentativa de trazer rock argentino pro Brasil, que é uma cena muito legal, mas que não pegou, nunca pegou no Brasil. Não pegou. Você assistiu o filme, né? Não pegou, cara. Mas eu acho, até te contrariando, Ió, eu gosto do Rock Estrela, eu acho divertido justamente pelo núcleo que é divertido, Diogo, a Malu, André Beltrão. Do Léo Jaime. O Léo Jaime, pra mim, dá um show do filme. Eu gosto da Mary Louca, porém numa boa, né? Só comentar sobre, estou falando do Rock Estrela e do Gaúcho Negro. Eu acho engraçado porque tem essa trilogia do Lael Rodrigues, ao mesmo tempo que tem a trilogia da Dream Vision, e o Gaúcho Negro é meio que o filme esquecido. É verdade. O filme, acho que ele nem saiu em DVD, inclusive. Foi lançado Lua de Cristal. É verdade. Eu, quando assisti o filme, eu fui na pré-estreia. Eu cheguei pro produtor e falei assim, é o pior filme que eu já vi na minha vida. E a história era minha. E quando eu levei essa história, que a Xuxa seria professorinha e ia virar o Gaúcho Negro, eles falaram assim pra mim, você é um gênio. Não é gênio nada, eles acabaram com tudo. Eu justamente perguntar isso, Ioia.
Não é frustrante você se empenhar tanto para escrever uma história que funciona e depois os caras só desfigurar e fazer o que quiser? Não, é horrível. Mas isso acontece no cinema, né? Tanto que quem assina o filme é o diretor, não é o roteiro. Agora, se ele não tiver uma boa história, nada acontece. Ele pode até estragar essa história ou melhorar muito essa história. Eu ia até deixar isso mais pra frente, mas me rolou uma curiosidade agora de perguntar qual que era a sua ideia original pro Sonho de Verão. Vamos segura essa pergunta aqui, Léo. A gente vai. Vou deixar aqui. Vamos chegar, se a gente vai chegar nisso, até mesmo... Era o que eu ia perguntar também. Vamos chegar nisso porque, assim, tá um deleite, tá uma delícia conhecer aqui a carreira da Ioia, tudo. Quem sabe a gente traz a Ioia mais vezes e a gente conversa pontualmente sobre cada filme, porque eu gostaria de saber mais detalhes da Rádio Pirata, do Colégio Brasil, sim, que eu gostei bastante. Eu assisti faz pouco tempo. Pena que tem uma cópia tão em más condições no YouTube. Do Frazão, né? Sim. Mas vamos lá, e olha, como é que você chegou então no ciclo da Xuxa Produções? Foi o primeiro filme que eu fiz. Foi o primeiro, não foi? Pelas contas, vou dar uma soprada aqui que você... O Sérgio Malandro, não foi? O Lua de Cristal, né? Foi o seguinte, o argumento desse filme é da Patrícia Travassos. E quem escreveu o roteiro foi o Luiz Carlos Góes. E esse meu amigo, que era padrinho da minha filha, que a gente fez o Rock Estrela junto e tal. E aí a direção era da Tezuka Yamazaki. E aí um dia Tezuka Yamazaki me chamou lá na produtora e eu fui, ela falou assim, Gaia, eu quero que você reescreva o Lua de Cristal. Aí eu falei, mas por quê? De que é o roteiro? Aí ela falou assim, é do Luiz Carlos Góes. Eu falei, Tezuka, eu sou muito amiga do Luiz Carlos Góes, então eu vou falar com ele. E aí liguei para o Luiz Carlos, falei, Luiz Carlos, está tendo um problema aqui com o roteiro e tal, me chamaram para eu escrever. Ele falou, olha, mete bronca, que bom que está na sua mão. Eu falei, ok. E aí tive que reescrever o roteiro. Agora, a espinha dorsal é toda do Luiz Carlos Góes. Eu só melhorei no sentido que a Tezuka não conhecia muito bem o Luiz Carlos Góes. E ela falou assim, a sensação que eu tenho é que ele não gosta de mulher. E isso é uma coisa que nos textos do Luiz Carlos tem muito isso acentuado, sabe? Ele provoca a mulher, ele... E aí fui melhorando a história, suavizando algumas coisas. O Luiz Carlos, ele era muito agressivo quando ele queria. Por exemplo, eu tenho uma peça que eu escrevi com ele, que eu não posso botar em cartaz hoje em dia, sabe? Totalmente incorreta. Uma cena, uma menina fala assim para outra, e aí, foi lá, transou com o cara e foi bom? Não. Por quê? Você acredita que quando acabou ele me agradeceu? E aí ela falou assim, mas qual o problema? Fosse homem, me desse umas porradas. Até cachorro apanha. Nossa, velho. Por causa dessa linha do roteiro original que tem a gloriosa fala da Marilu Bueno, tira esse vaso da minha bunda, seus idiotas. Está ardendo a minha bunda. Eu ia perguntar isso também. Cara, essa é a minha cena favorita do Lua de Cristal, desde que eu me entendo por gente. Pô, ela recita supercalifragilisticexpialidocious do nada. Exatamente. Inclusive, hoje em dia, o Lua de Cristal a gente teria que tirar mais algumas coisas. Agora, falando um pouquinho só de Lua de Cristal, que quem sabe também seja outro filme que mereça um programa à parte. Do que você assistiu até se tá do jeito que você deixou no roteiro, foi a Tezuka... Não, eu gosto muito do Lua de Cristal. Achei que ficou muito bom. Eu adoro aquela cena do Sérgio Malandro saindo do túnel num cavalo, indo lá dando um beijo na Xuxa. E o mais engraçado de tudo, que eu fui assistir, eram 30 anos do Lua de Cristal, acho. Teve uma sessão especial.
Eu até levei a minha neta. E o cinema inteiro sabia todos os diálogos. Cantava todas as músicas. Todo mundo vestido de Paquito, de Paquita. Foi muito bom. E daí depois o Sérgio Malandro estava lá. Aí o Sérgio Malandro falou assim: vocês podem falar o que vocês quiserem, mas eu sou o príncipe da Xuxa. E era. Primeiro e único. Maria! Verdade. Então agora vamos passar aqui pro grande objeto do nosso encontro. Desse primeiro trabalho foi um hiper sucesso mesmo, Lua de Cristal. Como é que foi passar pro Sonho de Verão, ô Ioia? Como Lua de Cristal tinha feito um sucesso, eles resolveram me chamar para escrever o Sonho de Verão. Só que, por exemplo, no Lua de Cristal não tinha os Paquitos. E eu não era uma pessoa que acompanhava os Paquitos. A minha filha gostava. E aí não tinha história. Tentei fazer um rascunhozinho. No Sonho de Verão, tipo um colégio que os alunos vão passar férias em algum lugar. Aí tinha o Sérgio Malandro, que tinha uma namorada, que também queria passar as férias em algum lugar e tal. E aí a gente foi criando. E o mais louco de tudo é porque eu não sabia nem o nome dos Paquitos todos, nem das Paquitas. Eu conhecia mais era a Letícia Spiller e a outra, a Juliana. Porque as outras eu não conhecia direito. Os Paquitos, então, não sabia. Então eu ficava junto com a assistente de direção, escrevendo o roteiro e perguntava assim para ela, qual Paquito que ainda não falou? Ela falava esse. Aí eu escrevia. E tive que acompanhar as filmagens do filme, porque às vezes tinham cenas com tal Paquito, mas eles tinham sido chamados para fazer outra coisa. E a cena que eu mais gosto, que eu fiz uma homenagem a mim mesma, que foi quando o motorista do ônibus para o ônibus e pira, e ele fica assim, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. A pergunta que todo mundo faz, né? Jesus sou eu! E ele se perde. E aí a Letícia Spiller pega o ônibus, bota primeiro e vai embora. E isso foi uma coisa que eu fiz quando tinha 15 anos de idade. Nossa, é autobiográfico, então, o sequestro do ônibus pela Ioia. Eu morava em Niterói, ia para a Praia de Icaraí, o ponto de ônibus final para ir para Icaraí era perto da minha casa. E aí a gente foi para o ônibus, o motorista deixou o ônibus ligado e saiu para falar com o fiscal. E como eu já sabia dirigir, meu pai, maluco, me deu um carro com 14 anos, que era presente de 15 anos. E antes de eu fazer os 15 anos, ele já tinha vendido, porque eu fiz tanta merda, entendeu? Então, aí quando eu entrei no ônibus, uma amiga minha falou assim, olha, você sabe dirigir ônibus? Eu falei, se for igual a carro, eu sei. Ela falou, então vamos pegar o ônibus? Eu falei, vamos lá. Botei a primeira e fui embora, cara. Eles me pegaram lá não sei aonde, foi uma loucura. Eu ainda peguei passageiro, entendeu? As pessoas gritando, dando ônibus. Isso é uma coisa que virou uma loucura lá em Niterói, né? Cada um inventa uma história maior que a outra. Mas foi exatamente assim. Eu peguei o ônibus, segui, antes de chegar na praia me pegaram. Era só uma reta. Velocidade máxima da Ioia, que no cinema foi com a Letícia Spiller. Pois é. Eu fiquei tão feliz quando eu botei a Letícia Spiller dirigindo o ônibus. Ioia, puxando um pouquinho para trás, até pegando porque o Léo queria provocar. Falando da ideia, da concepção do filme, é o seguinte, para introduzir aqui a minha pergunta, nos extras do DVD do Sonho de Verão, se não me engano, o Diller Trindade, produtor do filme, fala que a ideia para o filme foi tirada quando eles foram fazer uma pesquisa de reações do Lua de Cristal, foram com uma câmera entrevistar a gente saindo do cinema, e aí pegaram um rapaz rabugento
que falou não gostou do filme e tal, não sei o quê. E aí quando ele tava virando as costas indo embora, ele falou, coloca as paquitas de biquíni. E aí ele falou, tá aí, vou fazer. Pode ter tudo isso, pode ter sido. Mas como é que o dealer, se foi o dealer que chegou pra você, foi alguém da produção da Xuxa, como é que foi o convite? Eu não me lembro disso. Eu me lembro que tinha que ser uma história que ia se passar dentro de uma casa, que era as férias, né? O Sérgio Malandro gostava da Andréa Veiga e queria levar para essa casa. E o que aconteceu era o seguinte, os donos da casa, eles tinham perdido uma filha, se não me engano. E tinha uma filha que ficou tão traumatizada, que era a Juliana Baroni, que ela não falava. Os pais saíam, deixavam a filha com o mordomo, com a moça que trabalhava, que era a Fafi Siqueira, e aí chegava esse turbilhão lá na casa e todo mundo convivia e a menina foi melhorando por conta disso. Inclusive, a filha que tinha morrido, eu botei a foto da minha filha. E aí os pais estavam conseguindo conviver na casa por conta disso. O que eu me lembro da história era isso. Agora, é claro que teve várias intervenções de dealer, do Cacá, do diretor e tal, mas o filme ficou bem contado, engraçado, né? Ficou bem contado, né? A historinha era legal, né? E a garotada, quando ia para o cinema, né, cantava a música, as pessoas assistiam o filme não sei quantas vezes. Foi um sucesso, né? E o Sérgio Malandro estava ótimo. Eu lembro, o diretor, ele pedia para eu acompanhar a filmagem, até porque se precisasse trocar alguma coisa no roteiro, eu trocaria. E aí eu cheguei para o Sérgio Malandro e falei assim, que o Sérgio falou assim, né? Sérgio, tem uma cena no filme que é importante. É na hora que você vai conversar com a menina que não sabe falar. E é ele que faz a menina falar. E aí ele entendeu tudo, tanto que ele chamou a Juliana Baroni e falou assim, essa cena vai ter que ser séria. E aí foi super legal. E eu fiquei super amiga da Juliana, da Letícia, porque eu ia conversar com ela sobre o filme, né? Chegou a ser Era para ser um drama, né? Mas virou uma comédia e um filme que todo mundo adorava, né? Mas ficou bem equilibrado, assim, a gente... Ficou. Chegou a ser feita, assim, uma sinopse que me suscitou bastante a curiosidade de lhe procurar, é que também nos extras do DVD de Sonho de Verão, a Andréa Veiga conta que a agenda de shows, de eventos dos Paquitos e das Paquitas foi mantido durante a gravação. Pois é, exatamente. Até por isso que o diretor Paulo Sérgio Almeida, a gente pode até falar dele daqui a pouco, queria a sua presença justamente para encaminhar a coisa. Claro. E aí eu pergunto, assim, você chegou a fazer antes uma sinopse, até mesmo uma primeira versão do roteiro antes da filmagem? Cara, eu não me lembro direito. Mas eu lembro que tinha um roteiro. Tanto que o roteiro foi para o Paulo Sérgio Almeida, falou assim, não, o roteiro tá legal e tal, que eu coloquei, roubei o ônibus, não sei o que e tal. Mas devia ter uma sinopse. Assim, é claro que imagino também depois do que foi feito e a experiência de roteirizar enquanto está sendo filmado fica intenso, mas você teria alguma lembrança de como talvez fosse essa versão original da história? Porque até, desculpa me alongar, até a própria Andréa falou que a parte do romancezinho entre o malandro e ela foi uma saída justamente para essas ausências. Exatamente. É engraçado. O Sonho de Verão, apesar de ter toda essa dificuldade, né? Mas foi uma história que foi bem contada. Por isso fez sucesso. Que ela tinha começo, meio e fim, era uma história divertida. Tudo que a garotada queria fazer, que não podia fazer, eles faziam no filme. Deu certo por conta disso, entendeu? Cinema é isso, né, gente? Quando faz sucesso, é porque ele provoca uma coisa que você, na vida real, não consegue.
Aí o cinema provoca e você vai lá e faz. Eu não sei se você chegou a assistir, olha, tem aquele filme do Sérgio Malandro que saiu recentemente, o Errado Que Deu Certo, que a cena de abertura é exatamente a mesma do Sonho de Verão, que é o Sérgio chegando, pilotando o bug. Só que, é claro, do Sonho de Verão é melhor, né? Mas... Não vi, não. Queria até... Vou até assistir, vou até procurar. Que se E diz que tem menção ao Lua de Cristal. Grande menção ao Lua de Cristal nesse filme de Sérgio Malandro. E há que se dizer aqui sobre o Sonho de Verão, nós aqui somos acompanhadores bastante fervorosos do Malandro, que o Sonho de Verão é o único filme em que o malandro realmente está malandro, que tá procurando essas coisas que são bem brasileiras, também dá até pra dizer que tá numa tradição de filmes. Eu até puxei uns 3 aqui de cabeça, que é do personagem pobre que se finge de rico pra fazer uma grande cena. Tem o Nadando em Dinheiro do Mazzaropi, tem o Rico Ri à Toa do Zé Trindade, tem o Homem dos Papagaios do Procópio Ferreira e mais outros também, tem alguns mais recentes, claro. A gente chegou a falar no canal, tudo, mas é um filme alto astral, tudo bem agitado, né? Tem umas questões realmente do negócio do improviso que acabam pesando um pouquinho, mas eu acho que o clima dele é interessante. Se o Sérgio Malandro fizer um filme sem improviso, não é o Sérgio Malandro. Ele tem que fazer, cara. Isso que é genial nele. E eu tava pensando até, né? Essa questão de ter um Leonardo Malandro é igual o Memórias de um Sargento de Milícia, só que para adolescentes. Ele se identificou demais aqui com o personagem que também chama Léo. Eu gostei muito do Faustão me chamando de Léo Pentelho. Quem é o Léo? Eu sou o Léo. Esse é o pentelho do Léo, meus amigos. E até o Faustão aparece, né? No filme, né? Aliás, puxando aqui uma questão, essa aí da entrada do Faustão, e aqui uma pergunta do nosso amigo Munha, que não pôde participar aqui do programa. Munha, um abraço. Ele tá uma curiosidade a respeito aí do merchan nos filmes. Tem o merchan de batom, que aparece algumas vezes durante algumas interações entre personagens, mas teve o grande merchan de caldo quinor e do caminhão do Faustão. Isso foi pensado no roteiro previamente? Como é que foi? Não. Colocaram na hora de filmar, eles fecharam o merchan e aí colocaram no filme. Nem eu sabia ter aquilo. E nem recebi nada por isso também. Olha aí, gente, vamos fazer a reparação histórica aí, olha, hein? Pois é. Não, eu até listei aqui, ó. Quer ver? O batom é o que mais aparece. Aí em segundo lugar é a mostarda arisco. Aí tem o caldo quinor. E tem até uma cena que aparece quase fosse um merchan do Correio, sei lá, aquela cena do Telegrama. Plano detalhe bem assim na carta do Correios. Não sei se foi merchan ou não, mas ficou bem destacado. É engraçado que em novela eles pagam direitinho, né? Em cinema, não. Eles botam a coisa lá, você escreve a coisa, mas eles não se pagam nada, não. Tá errado. Isso tá errado, tem que ser distribuído, inclusive até porque você falou aí, olha, aqui um comentário. A gente fez uma análise aqui sobre o Super Xuxa, que é anterior ao Lua de Cristal, e depoimentos da diretora Ana Penido, ela conta como no meio da filmagem tinha que inserir um merchan, então era merchan que o dealer fechava enquanto estava sendo filmado. Exatamente. E aí foi o caso aí também. E, aliás, aproveitando aí relação sua nesse filme especificamente com demais pessoas da produção, como é que foi seu bate-bola lá com o Paulo Sérgio de Almeida? Foi ótimo. Eu já conheci o Paulo Sérgio de Almeida, porque ele era muito amigo de um cara que foi casado com a minha irmã. A gente já se conhecia e tal, e foi super tranquilo. O Paulo Sérgio é um gentleman, né? Não dá esses ataques que diretores dão. Paulo Sérgio, aqui para o nosso ouvinte ficar por dentro, além dele ter dirigido Sonho de Verão, pequeno currículo dele, ele foi assistente de direção de Na Ponta da Faca, do Eu Te Amo, do Arnaldo Jabor, de um favorito nosso, Sete Gatinhos, ele foi assistente de direção, e aí ele foi produtor do Areias Escaldantes, que é outro dos melhores filmes de rock do Brasil, dirigiu Beijo na Boca, Banana Split, e além do Sonho de Verão, outros da Xuxa que ele dirigiu foi o Xuxa Popstar e o Xuxa e os Duendes 1 e 2. E sobre o dealer, Ioia, você chegou a lidar diretamente com ele? Não, eu lidei diretamente com ele. Nunca tive problema com o dealer.
Engraçado, eu nem sabia que esse negócio de merchandising a gente recebia. Eu não sabia de nada, era todo mundo meio porra louca. Hoje em dia, agora eu tô esperta. E uma dúvida que me surgiu aqui, uma curiosidade que eu tenho vendo os créditos do filme. Aparece creditada como pesquisa de roteiro Ana Penido. Você teve mesmo um auxiliar aí, né, em pesquisa de roteiro? Do Sonho de Verão? Do Sonho de Verão. Eu não me lembro. Que é a mesma, pelo menos a grafia do nome é a mesma da diretora do Super Xuxa. Mas eu não me lembro. Mas eu lembro que ela estava lá. Que ela fazia parte lá nas reuniões que ela estava lá. Mas eu não me lembro direito. Teve Ioia, do roteiro original de Sonho de Verão, teve alguma coisa por causa dessas mudanças, por causa da agenda das Paquitas e dos Paquitos, que acabou ficando de fora do roteiro final? Eu também não me lembro. Mas, por exemplo, eu ficava no set de filmagem justamente para, se tivesse algum Paquito e alguma Paquita que não poderia fazer a cena, para a história não ficar louca, entendeu? Eu acho que eu devo ter consertado alguma coisa ali naquele meio. Porque a história do Sonho de Verão está bem contadinha, não tá? Não é uma que fala assim, pô, tá faltando alguma coisa aí, não tem, né? Não tem nenhum buraco. Não tem um buraco, não. Que eu acho que foi consertado na hora. Então, Ioia, como você estava lá, você acompanhou a filmagem de ponta a ponta, né? Então, aqui a gente tem até umas curiosidades que o nosso amigo Munha também me pediu pra gente pontuar, saber, você como testemunha das filmagens pode contar esclarecer se a impressão que a gente tem é essa ou se foi a magia do cinema atuando. Voltando àquela cena lá da Letícia Spiller dirigindo o ônibus, era o próprio Davi Pinheiro que estava lá em cima do ônibus pendurado ou era um dublê? Eu acho que era o Davi Pinheiro mesmo. Nossa. O Davi Pinheiro foi ótimo. O Davi Pinheiro eu conheço há anos. Teve mais gente que chegou a colaborar com você nos ajustes de roteiro ou você estava matando no peito sozinha isso? Tinha, como é o nome de assistente de direção do filme? A Olivia me ajudava muito. Ela que ficava do meu lado, eu perguntava, Olivia, tá faltando alguma coisa? Alguém não falou? Alguém coisa? E ela ia lá e tal, e a gente... Olivia Guimarães. Exatamente. Aqui a pergunta dele sobre o casal Jaqueline Lawrence e Rogério Frois, repetido de Menino do Rio, que é do Calmon. Que eram os pais da menina que tinha morrido. São os pais da Cláudia Magno no Menino do Rio. E eles também são os pais da Juliana Baroni e da... Foi coincidência, não tem nada, não tem um curto-circuito de coisa de repetir ou mencionar o outro filme nesse, né? Não, eu nem sabia. Mas tem alguns atores que se repetem. Pelo menos eu lembro de um que tá em Rádio Pirata, que tá em Sonho de Verão também, que é o Oswaldo Loureiro. Que ele é o vilão do Rádio Pirata e é o vilão do Sonho de Verão também, vamos dizer. É verdade. Tá no Gaúcho Negro também, parece. Ele era o coronel, acho. Que é bem a cara dele fazer papel de coronel. É bem... Quem foi que responsável por escalá-lo? Isso é problema lá da produção. Olha, quando você trabalha com esses filmes que envolvem um grande elenco e que às vezes servem até como divulgação para produtos, para disco, para música, você tem que fazer muito pré-requisito do tipo, tal fulano tem que ter mais tempo de tela, tal fulano tem que ter tal personalidade. Olha só, eu antes de escrever o roteiro, eu faço um perfil de personagem, né? Porque se você não conhece, o roteirista cria um ser que vai contar uma história. Se eu souber como ele age, o que ele é, o que ele não é, se ele é bom, se ele é mau, se ele é inteligente, se ele é burro, se ele é isso, se ele é aquilo, eu não vou conseguir escrever a história dele. Então, eu tenho que fazer um perfil de personagem. Eu sempre faço um perfil de personagem. Às vezes foge um pouco. E às vezes o próprio personagem ganha vida e fala assim, eu sou mais isso aqui. Aí eu bato palma e falo, legal, ó.
como ele ganhou mais corpo, então ele expande as dimensões. E geralmente, por exemplo, às vezes você está escrevendo uma novela e antes da novela ir pro ar, o personagem já ganha vida, cara. Eu escrevi uma novela, que o personagem, ele entrava na história só para ele ser a orelha de um casal, que era um casal que tinha uma vendinha, que era passado no interior. Cara, esse personagem, que era um adolescente, ele criou vida de uma tal maneira que ele quase virou o protagonista da novela. Ele não virou o protagonista, mas ele é filho do protagonista. Foi em Mandacaru ou Ioia? Não. Essa novela não foi pro ar ainda, não. Ela tem 50 capítulos, eu tô vendendo. Muita torcida pra gente ver o ar. É uma história muito boa e muito louca. Por favor, prende ele, solta ele, por favor, solta ele! Solta ele, vai, solta! Você ia falar do Parasita, não, Felipe? Ah, boa. A gente vai, viu, Ioia? Então, isso aqui, vamos trazer a piada que a gente fez em 2020. Eu fui assistir Parasita aqui no Circuito SP Cine, aqui em São Paulo, no cinema da prefeitura. Vi Parasita, fiquei bastante impressionado, impactado, gostei muito do filme. Aí eu entrei no carro para voltar e falei, gente, mas é sonho de verão. Parasita é muito bom, né? O negócio é fabuloso, né? E aí essa... O Sonho de Verão é muito bom também, né? Na loucura que foi, sabe? E virou um grande filme, cara. Marcou, gente, é muito bem lembrado, com carinho, tudo. Nós aqui também fomos marcados por isso. E aí, falando até para arrematar o filme, olha, certo que dá para ver que você, pelas suas lembranças, é muito querido. O seu trabalho com o Sonho de Verão também, parece que e no conjunto você ficou satisfeita, mas teve algo que você desgostou, seja no resultado final, na experiência, alguma coisinha aí que você possa dizer que ficou com um incômodo? O Gaúcho Negro. O Gaúcho Negro é um filme, como eu gosto de jogo, né? Do Robin Hood e tal, me decepcionou muito. Não pelos atores, não, mas por conta da produção de meter, toda hora entrava o Gaúcho da Fronteira cantando, mas não sei quem cantando, entrava um festival, aí perde a história, você não tem história, entendeu? Foi um dos filmes que mais me decepcionou. Porque os outros, até o Rock Estrela, quando eu vi na época, eu achei engraçado. Eu só estranhei agora. E eram filmes musicais também, mas o pessoal sabia encaixar a música no filme. Só que em Gaúcho Negro ficou bem desconjuntada a música regional na história do filme. Não foi que nem os filmes de rock. Ficou esquisito, não ficou? Ficou muito estranho. Agora, o Rock Estrela, eu tenho vontade de refazer o roteiro, contar a história, começo, meio e fim. Eu nem falo 3 atos, que todo mundo gosta de fazer, o primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. Quais são os começo, meio e fim, ponto final. Puxando já aqui o fiozinho da linha do tempo da sua carreira, até pra gente só ir concluindo. Um tempo depois disso você foi fazer novela, foi escrever novela. Como é que foi? Porque novela é um absurdo, é muito intenso, ainda mais quando você foi para televisão fazer novela, né? Já tinha feito televisão com a Hebe. São dezenas de páginas todos os dias e gravação 6 dias por semana. 35 páginas por dia. Que você olha pro computador e fala assim, o que eu vou fazer hoje? O que eu vou escrever hoje? Agora é engraçado, porque a primeira novela que eu escrevi, o Robertão me ligou e falou assim, olha, preciso que você escreva a sinopse de uma novela. Aí eu falei assim, mas sinopse de que novela? Ele falou, sobre um colégio. Aí eu comecei a rir. Aí ele falou assim, tá rindo de quê? Eu falei assim, eu passei 30 anos da minha vida num colégio. Meu pai era dono de colégio. Aí ele começou a rir. Aí eu falei assim, você tá rindo de quê? Ele falou, eu sempre acerto. Colégio Brasil,
todos os personagens da novela existiram. Uau! Quer dizer, coloquei os nomes e tal, mudei, né, o perfil, coisa, mas todo mundo tá ali existiu. E é o mesmo nome do colégio do filme, né? Que tem o filme, O Mistério no Colégio Brasil, e tem a novela do SBT. E essa é só o Colégio Brasil. Não é o mesmo universo do colégio. Não tem nada a ver. Não é só o mesmo nome. Universo, nada a ver. A novela tem meu irmão, tem minha irmã, um monte de gente. Tem Mary Louca de novo. Mary Louca porém numa boa. E Mary Louca era uma amiga minha. Ela era tão louca que a gente chamava ela de Mary Louca. Ela sabia dessas homenagens, ô Ioia? Ela sabia, ela me ligava dizer que me amava. Ela morreu, tadinha. Colégio Brasil, o Arte e eu estamos torcendo aqui pro SBT botar aí no streaming. Pra gente Também tô torcendo, viu? Porque você consegue ver uma coisa ou outra no YouTube, mas você não consegue achar mais nada. E acabou virando uma novela meio esquecida daquele catálogo da JPO no SBT. Sei lá, É verdade. a galera lembra mais de Antônio Alves Taxista por questões de Fábio Júnior do que Colégio Brasil. É verdade, é verdade. Parece que teve uma briga do Talma com a JPO, né? Vamos, claro, a gente tem muita coisa que gostaria de perguntar para a Ioia, saber da experiência dela, mas a gente está avançando bastante no tempo. Quem sabe, tomara, fica para um próximo encontro. Exatamente. Vamos lá. Ioia, Mais história para ser contada. vai ficar para uma parte... O que eu mais amo na vida é contar história. Todo dia eu invento uma história. E é engraçado, né? Cara, eu estou com 75 anos. E as pessoas falam assim, você não vai se aposentar não, Ioia? Aí eu pergunto assim, você já viu o escritor aposentado? Né? Fechando, Ioia, o que você tem feito recentemente, seja você falou das suas aulas, mas fala mais um pouquinho, tá escrevendo alguma coisinha, tem projeto engatilhado, tá... Tem vários projetos engatilhados, tem um projeto maravilhoso chamado Monstruário, que a gente conseguiu catalogar mais de 400 monstros do folclore brasileiro, é muito monstro. Uau! Nossa! Esse projeto é a Menina dos Olhos. A protagonista vai ser Letícia Spiller, tá? Opa! A direção do Luiz Antônio Pilar, direção geral, e o roteiro, produção e direção também, do José Carlos Padilha. Eu sou a roteirista, chefe, vou ter que chamar um monte de roteirista, porque para escrever a história de 400 e tantos monstros, eu já estou lá em outro lugar há muito tempo. Eu ia falar, haja caneta aí, mas estamos todos no computador, então haja teclado. Ô Oi. Felipe, você sabe que eu, quando travo, eu tenho que escrever lápis. Papel e lápis. Não é nem caneta, é lápis. Aí escravo. Aí eu vou pro computador. Mas cada um do seu cada um, né? Cada maluco com a sua loucura, né? Mas tá aí uma dica, e olha, com muita coisa que fez aí pro cinema, pra TV brasileira, tem esse caminho, por que você não, por que nós não, né? Claro. E também vamos arrematar. Você falou algumas vezes aí do bate-bola com o Malandro, mais alguma coisinha pra falar aqui do nosso patrono antes da gente encerrar? Não, eu gosto muito do Sérgio. E ele é muito autêntico, né? Todo mundo sabe que o que ele tá falando é o que ele pensa mesmo e é o que ele coisa. Ele não tá mentindo. Isso é muito legal, né? Você ter uma pessoa que você conhece e fala assim, esse aí fala a verdade, né? E não é todo mundo que fala a verdade, a gente sabe disso, né? Então é isso, assim, realizando esse sonho, minha gente, estou muito contente, muito feliz de trazer, da Ioia ter aceitado o nosso convite, de verdade, Ioia, muitos obrigados. Que bom, ó, tomara que eu tenha falado as coisas que vocês quiseram. É a primeira vez que eu faço isso também, nunca fiz isso na minha vida. Claro que sobrou muita curiosidade, quem sabe a gente traz aí para falar especificamente, a gente não falou mais detido dos Heróis Trapalhões, não falamos de Colégio Brasil, não falamos do... Bom, Rock Estrela a gente deu uma bela de uma pincelada, mas quem sabe a gente pode trazer tudo isso, falar também especificamente das novelas. Mandacaru foi uma que, pessoalmente, não é que me marcou, mas eu ficava impressionado que meu pai assistiu Mandacaru de ponta a ponta. Né? Eu vi Mandacaru também. Você viu Mandacaru, Chofé? Olha só, eu tenho tanta história de Mandacaru que vocês não acreditam.
Mandacaru foi uma loucura, cara. Nossa, então... O Avancini era um louco. Nosso querido Mandava enterrar o protagonista, falava assim, enterra o protagonista, vai ficar uma semana enterrado, só com a cabeça lá de fora, filmado no verão em Maricá. Calor. Era em Maricá que filmava Mandacaru? É, em Maricá. E aí falava assim, ó, coloca lá no roteiro, que o Zé Bedeu passa um mel na cara dele para vir muita mosca, muito, sabe? E todo mundo que passar por ele tem que cuspir na cara. E eu ficava assim, mas ele fez o que pra gente fazer isso? Não interessa, minha jovem. E eu falava pra ele assim, só gosto do minha jovem, porque o resto que vem... E ele falou assim, mas é isso aí. E tinha que fazer, cara. Se você mudasse uma vírgula, ele sacava, tira essa vírgula, continua. A tortura. Meu Deus. É mole? Brincadeira com a Avancini era realmente uma brilhante com televisão, mas caramba, isso era um brilhantismo. Mas aí o chofer vai fazer mesmo aqui um inventário do... Coisa, eu já queria assistir o Mandacaru, mas isto vai ficar para uma próxima ocasião. Minha gente, de novo, agradecendo imensamente, calorosamente a Ioia por ficar com a gente todo esse tempo, dividindo a experiência. Beijo. E agradecendo, obrigado Ioia, de verdade, de coração. Sucesso nos seus próximos projetos, a gente quer ver os seus trabalhos aí. Eles vão ver o Monstruário e eu tenho outras coisas boas também. E tem os seus cursos de roteiro, né, Ioia? Tem meus cursos de roteiro, que sai cada história louca, sabe? É muito bom. É muito bom, porque é uma história muito boa. Sensacional. E claro, agradecendo também aos nossos distintos bacharéis que compuseram a bancada aqui. Nosso chofer, muito obrigado por você estar com a gente aqui por mais essa ocasião. Opa, eu que agradeço. Arte, que alegria estar com você de novo. Eu é que agradeço também, porque você saber que um filme como Sonho de Verão teve uma segunda chance e um restauro à altura, e a própria roteirista poder dividir meia dúzia de histórias a respeito da feitura dele com a gente. É isso mesmo aí, Arte. E também nosso querido Léo D'Angelo Perereca. Obrigado por estar com a gente aqui e mais um encontro. Gente, eu agradeço muito, a oportunidade ímpar, e eu vou colar nossa escolinha aí, olha, fica ligado aí. Ok, olha só, eu quero mandar um beijo pro Zeca Chapeca, meu caramelo, tá? Okay. Um beijão aqui pro Zeca. Aqui que na conversa com a Ioia aparecia muito ele. Nossa, eu sempre amei animais e agora que eu tenho os meus, caramba, eu fico derretido com o bichinho. O Zeca é o ser que mais me ama no mundo. Novamente, obrigado a todos e obrigado a você que nos escuta aqui por mais edição especialíssima do mês de Maiolandro. A gente se encontra numa próxima ocasião falando de mais maravilhas do cinema e curiosidades da cinematografia brasileira. Abração a todos vocês, minha gente. Tchau. Beijo, tchau.